Então vamos lá, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Aos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observarem essas e muitas outras tradições, tal como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Então, querido, nesse texto, Jesus está repetindo as palavras do profeta Isaías. Isaías fala algo muito semelhante. Jesus inclusive cita, olha, como disse Isaías. E a primeira coisa que eu queria destacar para você é que Isaías diz essas palavras quase 800 anos depois de Jesus. Então isso me deixa chocado, porque Isaías repreende o povo e quase 800 anos depois, a gente vê o povo de Israel incorrendo no mesmo tipo de erro. Então o que Jesus está mostrando para eles é que quase 800 anos se passaram e os homens continuavam com uma tendência carnal de trazer métodos humanos para o relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo é: olha, vocês insistem em inserir coisas que são humanas, regras de homens, modelos de homens, e tentar encaixar isso no relacionamento com Deus. Então o que Jesus está fazendo é apontar e denunciar uma tendência de que o homem tem de abraçar métodos puramente humanos, uma tendência de criar regras que são de homens e que não são de Deus, uma tendência que nós temos de criarmos boas maneiras para substituir as coisas que são de verdade, verdadeiramente de Deus. Nós temos uma tendência humana de nos apoiarmos em coisas que são naturais e esperarmos um resultado ou um fim espiritual com isso. E o resultado de tudo isso é que o homem aprende a fazer muito bem com os lábios aquilo que o coração desconhece. Então é isso que Jesus está dizendo: olha, com os lábios vocês sabem muito bem o que dizer, vocês sabem muito bem o que falar, vocês sabem muito bem o que fazer, mas o coração de vocês está longe dessa realidade. Então nós encontramos boas maneiras de executar com muita excelência aquilo que Deus não pediu e não espera de nós. E eu creio que diante disso, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos é: por que os séculos se passam e nós cometemos os mesmos erros e nos perdemos nas mesmas coisas? Por que é mais fácil fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa? Deixa eu tentar mudar essa expressão, essa frase. Por que nós tendemos mais a fazer da forma errada do que da forma certa? E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você que eu quero responder no final dessa mensagem. É mais fácil fazer da forma errada ou da forma certa? E eu quero dar um spoiler já para você e dizer que é as duas coisas. É tanto mais fácil quanto mais difícil. Eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 6.
Esse é um texto muito conhecido quando Davi assume o reinado e ele decide levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Eu quero só te lembrar que a Arca da Aliança representava a presença manifesta de Deus, ela representava a presença de Deus no meio do povo. É ali que Deus escolhia se manifestar, se mover, perdoar, curar o povo. Então, segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, repita comigo, carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musical: liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzai estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá. Pérez-Uzá significa a brecha de Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? E eu quero te ajudar, querido, a entender o contexto aqui, o que está por trás de tudo isso, o que acontece antes de Davi tentar trazer a arca. Quando a gente vai lá para, você não precisa abrir, mas quando a gente vai lá para 1 Samuel capítulo 4, a gente vai ver que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Então eles estavam, cada um no seu acampamento, era isso que acontecia, eles se acampavam próximos, muitas vezes tinha um vale no meio, então eles definiam um momento, ou um dos lados decidia atacar, e esses exércitos se confrontavam até todo mundo morrer, ou alguém desistir. A Bíblia fala que Israel vai para o confronto com esses filisteus, e Israel perde. Israel perde, cerca de 4.000 soldados são mortos nesse dia. Quando a batalha termina, esse povo de Israel corre de volta para o acampamento, e eles fazem aquilo que é esperado. Eles começam a perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que os filisteus nos ferissem e nos vencessem? Eles foram vencidos, 4.000 homens morreram. Só que sabe o que é interessante? Apesar de eles perguntarem para Deus o que tinha acontecido, antes que Deus desse uma resposta, dizendo o motivo para eles terem perdido a batalha, alguém decide fazer uma coisa que parecia genial. Eles decidem tentar trazer Deus para a batalha e tentar fazer Deus entrar na guerra com eles. Agora, irmão, faz alguns paralelos e vai vendo o que aconteceu. Vamos entender mais uma vez? O que eles queriam aqui é que Deus abraçasse a guerra com eles. A Bíblia fala que Hófni e Finéias, que eram filhos de Eli, você conhece a história, tentaram trazer Deus para a guerra na força do seu braço e de maneira carnal. Então eles tiveram uma ideia: olha, vamos pegar a arca da aliança e vamos levar a arca para o campo de batalha. Então essa ideia, ela parecia legal, mas na verdade ela era bem imbecil, né? Humana, carnal. E eles trazem a arca da aliança para o campo de batalha, que representava a presença manifesta de Deus. E eles esperavam que com isso Deus estivesse com eles. A Bíblia diz que quando Hófni e Finéias e as pessoas que estavam juntos chegam com a arca da aliança no campo de batalha, eles ficam tão cheios de alegria e extasiados que eles dão um grito tão grande que a terra treme. Você consegue imaginar isso? Então eles chegam com a arca da aliança e a terra treme. E a Bíblia fala que quando a terra tremeu, os filisteus ouvem o grito.
eles sentem a terra tremer, e a Bíblia fala que eles se perguntam, olha, o que está acontecendo? E quando eles descobrem o que aconteceu, quando alguém diz para eles, olha, a Arca da Aliança chegou no arraial dos hebreus. A Bíblia diz que quando eles entendem isso, a Bíblia diz, eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles se desesperam. Você vê que às vezes o ímpio lembra mais as coisas de Deus que a gente, né? A Bíblia fala que eles se desesperam e eles dizem assim, os deuses de Israel chegaram no acampamento. A Bíblia usa termos assim, ela diz, olha, eles olham um para o outro e falam, agora nós estamos perdidos, nós vamos todos morrer. Eles dizem, a gente nunca enfrentou nada parecido, por quê? Porque esses aí são os mesmos deuses que derramaram 10 pragas sobre o Egito. Esses são os mesmos deuses que abriram o Mar Vermelho. Esses são os mesmos deuses que afogaram os egípcios. E eles dizem, quem vai nos livrar desses deuses poderosos? Mas de repente eles têm um rompante de coragem, e eles começam entre eles mesmos a falar, tá, e o que a gente vai fazer agora? Vamos ser escravos de Israel para o resto da vida? E eles dizem para eles mesmos, filisteus, tenham coragem, vamos lutar. E a Bíblia fala que eles vão para a guerra, vão para a batalha. E o resultado é que Israel perdeu. Então Israel não só perdeu, mas a Bíblia diz que 30 mil soldados de Israel morrem nesse mesmo dia. E os que sobraram tiveram que fugir. E no meio de toda essa desgraça, para ajudar ainda, a Arca da Aliança é o quê? Obviamente, roubada. Então esses caras perdem a batalha, 30 mil pessoas são mortas e a Arca da Aliança é roubada. A Bíblia diz que poucos conseguiram escapar com vida, e um dos que consegue escapar vai até onde estava Eli, pai de Rófine e Finéias. E a Bíblia diz que ele estava lá e ele fala, olha o que aconteceu. E esse mensageiro chega e fala, Israel foi derrotado, seus filhos foram mortos, e a Arca da Aliança foi roubada. E quando ele ouve que a Arca da Aliança foi roubada, a Bíblia diz que Eli era cego e pesado. Eu achei meio gordofóbica essa expressão, né? Mas a Bíblia fala que Eli era velho e pesado. E a Bíblia diz que quando ele ouve que a Arca da Aliança foi roubada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Para ajudar na desgraça, uma das noras de Eli, vá comigo para 1 Samuel capítulo 4. Primeiro Samuel capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim. Isso aqui foi logo depois que ele morreu. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, pensa no tamanho da desgraça. Mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino, mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, irmão, pensa numa confusão e num pandemônio que aconteceu. Agora, depois disso, os filisteus estão com a arca. Então pensa na vitória desses caras. Mataram 30 mil soldados, ganharam a batalha e ainda roubaram a Arca da Aliança. Eles saem faceiro, descolado, e eles levam a bela Arca da Aliança, que era uma arca linda, coberta de ouro, e tem a brilhante ideia de levar esse utensílio sagrado para o templo do Deus deles, o Deus dos filisteus, que era o Deus Dagon, e eles colocam a Arca da Aliança lá. A noite passa, quando eles acordam de manhã, a Bíblia diz que a estátua de Dagon está caída com a cara no chão, de frente para a Arca da Aliança. Eles acham aquilo meio estranho, mas eles vamos dar uma chance para o azar, né? Vai ver que foi coincidência. Eles levantam a estátua
E na manhã seguinte, a estátua não tinha só caído de bruços de volta, mas a Bíblia diz que a sua cabeça e as suas mãos tinham sido despedaçadas. Eu gosto demais disso. Deus é bom de zoar o plantão, né? Cara, eu estava lendo esse texto hoje, eu comecei a dar risada, aquela risada meio maquiavélica, assim. Deus zoou o plantão mesmo, né? E aí o que acontece depois disso? A Bíblia diz que os moradores daquela cidade, que era Asdod e as cidades vizinhas, começaram a ser tomados de tumores. O povo começou a ficar doente, morrer e tomado de tumor. Aí eles, bem espertos, falam assim: cara, será que é a Arca da Aliança? Será que é o Deus de Israel pesando a mão sobre nós? E eles têm uma ideia incrível de dar a arca de presente para uma outra cidade, que era a cidade de Gate. Então eles fazem uma comitiva ali, levam a Arca da Aliança até a cidade de Gate. Só que quando a Arca da Aliança chega em Gate, os moradores de Gate também são tomados de tumores. A Bíblia diz que desde os mais jovens até os mais velhos. O que eles decidem fazer? Vamos mandar para frente mesmo. Vamos mandar para frente de volta. E depois disso eles mandam a Arca da Aliança para uma outra cidade, que é Ecrom. Só que quando a Arca da Aliança está para chegar em Ecrom, o povo de Ecrom já está mais ligeiro. E aí eles falam: aqui não. Aqui não, deixa essa arca para lá. Só que só nesse processo da arca ser levada até Ecrom, a Bíblia diz que os moradores de Ecrom começam a ficar doentes, tomados de tumores, começam a adoecer e morrer. Eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia diz que um pavor mortal se apoderou dos filisteus. Eita! E a Bíblia diz que quando esses homens veem toda essa situação, olha que interessante, a Arca da Aliança ficou só 7 meses em território filisteu. Quando a terceira cidade tomada de doença, juízo de Deus e peste, a Bíblia fala que esses filisteus chamam ali os seus sacerdotes e adivinhos, e eles falam: olha, o que a gente precisa fazer para essas pragas cessarem? E a primeira coisa que esses homens dizem, cheio de revelação, é: devolvam a Arca da Aliança para Israel. Eles falam: devolvam a arca, levem uma oferta para o Deus de Israel, oferecendo uma oferta pela culpa. E eu acho tão interessante, porque a Bíblia diz que aqueles sacerdotes filisteus olham para as autoridades, os governantes filisteus, e falam: olha, não deixem que o coração de vocês se endureça como o faraó do Egito fez. Eles dizem: se arrependam logo, devolvam a Arca da Aliança, mandem uma oferta de ouro para Deus em honra ao rei de Israel. Irmão, olha o que acontece depois. A Bíblia diz que quando essas autoridades, esses governantes filisteus recebem essa orientação, a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem é uma carroça nova. Lembra bem dessa expressão, uma carroça nova. Então a Bíblia diz que eles fazem essa carroça 0 bala, eles separam 2 vacas que acabaram de dar cria. Então elas acabaram de dar cria, eles separam os bezerros delas. A Bíblia ainda diz que eles fizeram questão de pegar vacas que nunca tivessem usado uma canga, que nunca tivessem puxado um arado. Eles prendem essas 2 vacas nessa carroça nova e eles prendem os bezerros num curral. Eles colocam naquela carroça nova a Arca da Aliança e as ofertas em ouro. E aí eles dizem entre si: olha, vamos fazer uma prova se tudo que aconteceu aqui foi o Deus de Israel mesmo. Nós vamos pegar essas vacas que estão com seus bezerros mamando. Então qual era o raciocínio lógico? Elas nunca vão abandonar seus bezerros, mas nós vamos prender elas em uma carroça e nós vamos deixar essas vacas irem para onde elas quiserem. E se elas deixarem os seus bezerros recém-nascidos e elas forem em direção ao povo de Israel, em direção à cidade de Bet-Semes, então nós vamos realmente ter certeza, não só que foi o Deus de Israel que derramou todas essas pragas, mas que Deus aceitou a nossa oferta de arrependimento. E a Bíblia fala que quando eles soltam essas vacas, elas vão sozinhas e diretamente para a cidade de Bet-Semes. Quando as vacas chegam lá, elas entram no campo de um homem chamado José. Diz que José olha, ele reconhece que a Arca da Aliança que está ali, ele se alegra muito.
E a Bíblia diz que ele quebra aquela carroça. Ele põe fogo na madeira e ele sacrifica aquelas 2 vacas no fogo como oferta ao Senhor. Tudo parecia muito bem, até que a curiosidade matou o gato. A Bíblia fala, eu acho que eu tinha rodado nessa também. A Bíblia fala que 70 homens resolveram dar uma espiadinha dentro da arca e os 70 morrem, gente. Irmão, pensa um negócio que dava um bom filme de terror, né? Deu pelo menos um Indiana Jones, né? 70 homens abrem a Arca da Aliança e são mortos. E aí eles decidem o seguinte: cara, é melhor a gente pegar uns hebreus mais experientes para cuidar da arca, alguém que tem um manual de instrução, porque a gente não sabe direito como cuidar desse negócio. E eles chamam pessoas de uma outra cidade. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 7. Primeiro Samuel capítulo 7, a partir do versículo 1. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina. Repita comigo, numa colina. E consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Então olha só, querido, a arca fica ali por 20 anos, esperando, até Davi decidir trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, que era o lugar dela. Mas nós sabemos o que aconteceu depois disso, e a gente sabe que não deu muito certo. Então Davi, olha só, Davi tenta fazer tudo com excelência. Davi reúne uma comitiva de 30 mil homens. Davi prepara uma carroça nova de bois, que nunca foi usada para nova. Davi faz um grande evento. E ele começa a carregar a Arca da Aliança. A Bíblia fala que Abinadab morava numa colina. E a Bíblia fala que chega um momento que esses bois tropeçam, a Arca da Aliança vai cair. Uzá tenta segurar, essa arca era feita de madeira e coberta de ouro. Então ele tenta segurar a arca, porque se ela caísse, provavelmente ela ia se despedaçar. Mas quando ele toca na arca, ele é fulminado por Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que Davi toma uma decisão muito assertiva e muito importante aqui. Depois que Uzá morre, sabe o que Davi faz? Davi para. Ele encontra um lugar para deixar a arca no caminho. A Bíblia fala que ele deixa a arca em Gade, na casa de Obed-edom, e Davi para. Então quando Davi percebe que alguma coisa estava errada, ele para tudo. E infelizmente, querido, muitas vezes a gente não sabe parar. Nós não sabemos parar. E eu vou falar isso tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, como também na nossa vida como igreja. A gente está falando aqui não só de Davi, mas a gente está falando do rei de Israel, de como ele conduzia a nação, de como ele conduzia o povo de Deus. E muitas vezes como igreja a gente não sabe parar. Por quê? Porque a gente cria uma estrutura com tantas programações que a gente não consegue parar. A gente tem sempre um monte de coisa para acontecer. A gente acaba desenvolvendo e investindo numa estrutura tão incrível, mas que demanda um custo financeiro muito alto. Então a gente não pode parar. Por quê? Porque tem uma máquina rodando e se a gente parar, essa máquina quebra. Muitas vezes parar é financeiramente insustentável. Você consegue entender isso? Mas Davi entendeu que ele precisava parar, e a verdade é que isso mudou a história de Israel. Querido, eu creio, vamos trazer para a nossa realidade, eu creio que como igreja, nenhum de nós queria parar, mas a grande verdade é que quando a gente olha para 2, 3 anos atrás, a gente percebe que Deus nos parou.
a gente não queria parar, mas Deus parou a gente. E quando eu olho para isso, sabe a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão de que a pandemia matou nossos irmãos. A pandemia matou nossos ar, Deus nos fez parar para que nós pudéssemos ver algumas coisas que a gente estava ocupado demais para poder ver, para poder enxergar. A gente estava muito ocupado, a gente estava muito atarefado, a gente estava com muito movimento, a gente estava com muitas responsabilidades para conseguir ver algumas coisas. Então Deus pegou a nossa comitiva de 30 mil homens que estavam tentando carregar a presença de Deus e colocou esses 30 mil homens em casa. Então, para quando você olha para aquilo que Davi estava fazendo, a Arca da Aliança estava guardada há 20 anos. Esses homens esperavam o retorno da Arca da Aliança há 20 anos. E agora tudo parecia estar indo bem, Davi estava feliz, aqueles 30 mil homens estavam felizes, Israel estava feliz, e como diz o Bob Sorg naquele livro ali, só uma pessoa não estava feliz: Deus. Então, irmão, quando eu olho para isso, e o Senhor queimou tanto no meu coração sobre alguns paralelos, eu vejo que Deus rejeitou a carroça de Davi, mas eu creio que Deus não rejeitou só a carroça de Davi, eu creio que Deus rejeitou as nossas carroças também. Antes da gente falar sobre o que aconteceu quando Davi parou, e sobre se é mais fácil ou mais difícil, e tentar entender por que Davi, eu queria que a gente pudesse tentar entender por que Davi decidiu tentar usar uma arca para carregar a presença de Deus. Tenta entender esse contexto comigo. Davi era um homem de Deus incrível, desde garoto. A gente já pregou várias mensagens aqui falando sobre ele, mas a grande realidade é que Davi não tinha se relacionado com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido roubada há mais de 20 anos. E eu creio que o que Davi tentou fazer, e isso é uma ideia que o Bob Sorg constrói naquele livro, que o que Davi tentou fazer foi reproduzir a forma de os filisteus carregarem a arca. Então, talvez ele tenha tido um raciocínio lógico. Ele sabia por onde a arca passou, ele conhecia a história, isso está registrado nas escrituras, então é porque era algo que era sabido do povo hebreu. E talvez Davi tenha chegado a uma conclusão óbvia: se deu certo para os filisteus, então talvez dê certo para a gente também. Então, exatamente como os filisteus fizeram, Davi separou uma carroça de bois nova. Não foi isso que os filisteus fizeram também? Ele colocou nela a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que Abinadab morava numa colina. Davi sobe com essa comitiva até essa colina. A gente não pode afirmar que isso é uma verdade, mas talvez faça sentido. Davi chega lá, ele pega essa carroça nova, ele coloca a Arca da Aliança em cima dela, todo mundo está alegre, festejando, e talvez o que Davi esperasse é que Deus repetisse com ele o que fez com os filisteus, e quando ele soltasse aqueles bois fossem direto até Jerusalém. Agora, talvez o fato de Abimeleque morar numa colina tenha feito com que, de repente, esses bois fossem pegando cada vez mais velocidade, e de repente esses bois tropeçaram, e Uzá tentou agarrar a arca para que ela não se despedaçasse. E querido, talvez a nossa arca tivesse sido despedaçada por causa da nossa carroça e por causa dos nossos tropeços, se a pandemia não tivesse matado o nosso Uzá e feito a gente parar. Então, quando eu olho para trás, para mim parece muito claro, querido, que o Senhor nos parou. Davi tentou reproduzir provavelmente o modelo dos filisteus de carregar a arca, e sabe qual é a verdade? Talvez a gente também, em muitas coisas, esteja copiando o modelo dos filisteus de atrair a presença de Deus. Agora, os filisteus dos nossos dias, eles não usam carroças novas, mas eles continuam usando um monte de aparato natural.
Então, provavelmente, as carroças novas dos filisteus hoje sejam uma grande cultura de entretenimento que a igreja abraçou. Uma cultura de espetáculo, uma cultura de show, as luzes, o telão, a máquina de fumaça, que atraem multidões para ver seus ídolos. E a gente olha para tudo isso e fala, funciona. E sabe o que é pior? Funciona com os crentes também. Então eu quero dizer para você, querido, deixa eu tentar trazer um equilíbrio aqui. A gente não é contra as luzes, os telões de LED, a máquina de fumaça. As carroças não são inimigas. Apesar que eu vou te dizer, se a gente ganha um telão de LED, primeiro que ele não cabe aqui, né? Só se a gente colocasse no teto. E a segunda coisa que, de boa, se a gente ganha um telão de LED aqui, irmão, a gente vende, faz qualquer outra coisa. Pensa um negócio que a gente não precisa, é de um telão de LED. Nesse momento específico até teria alguma utilidade, a gente ia poder assistir o jogo da Copa aqui, né? Ia ser o mês de melhor utilidade do telão de LED. Agora eu quero que você entenda que a gente não quer entrar aqui e ser ISO 9000 do corpo de Cristo, dizendo que as pessoas devem usar o que não podem usar. Então não é que a gente é contra as luzes, a gente não é contra os telões, a gente pode não querer isso, mas a gente não é contra. Agora, essas coisas não podem substituir o que realmente importa. Essas coisas não podem oferecer um atalho para a gente, para que Deus se mova. Essas coisas não podem tirar o foco daquilo que é realmente importante. Agora, talvez, querido, muitas vezes a gente está querendo copiar o modelo dos filisteus, não só para atrair as multidões, eu não tenho dúvida nenhuma. Irmão, vou dizer para você, já ouvi isso várias vezes, não, quando você muda de templo, só o fato de você estar num lugar maior, isso atrai as pessoas. A porcaria que atrai mesmo. Então muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente está copiando o modelo dos filisteus, do mundo. Não, por quê? Porque as luzes, a fumaça e os ídolos atraem as pessoas. Então as pessoas vão vir para cá para ver. As pessoas vão vir para cá para estar num lugar incrível, bonito. Mas sabe o que é pior ainda do que isso? A gente está buscando o modelo dos filisteus para atrair as multidões, é que nós estamos tentando mover a presença de Deus com o modelo dos filisteus, como se aquilo que acontecesse nesse ambiente fosse genuinamente de Deus. Agora olha só, por 3 meses, quando Davi parou, a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom. Agora entenda comigo, a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu vou te dar os textos, você vai ver que a gente vai ler essas coisas, e você consegue construir o que aconteceu nesses 3 meses, sem ter dúvida nenhuma. Sabe o que Davi fez durante esses 3 meses, em que a arca ficou na casa de Obed-Edom? Davi voltou para as Escrituras, e Davi voltou à essência, à simplicidade. Olha a conclusão a que Davi chega depois de 3 meses. Vá comigo para 1 de Crônicas, capítulo 15. Primeiro de Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança ao seu lugar que tinha preparado. Agora olha só, irmão, quando Davi vai 3 meses antes, ele prepara uma comitiva de 30.000 homens e prepara uma carroça nova, igualzinho aos filisteus. Mas quando ele volta 3 meses depois, ele manda todo Israel subir, e a Bíblia diz que ele separa os levitas. Ele diz assim, ó, ninguém mais pode fazer isso a não ser os levitas.
Como que Davi chega a essa conclusão? Sabe como Davi chega? Porque Davi foi para as Escrituras. Davi foi para Números capítulo 4, do versículo 11 a 15, onde Deus dá o mandamento para Moisés de como a arca deveria ser transportada. Então Deus diz para Moisés ali que só os levitas podiam fazer esse trabalho. A Bíblia diz que eles não deviam tocar na arca, eles deveriam colocar varais de ouro, e essa arca precisava ser carregada por homens. Levitas precisavam colocar esses varais no ombro e carregar a arca a pé, passo a passo. Então Deus não queria um carro novo de bois, Deus queria adoradores, Deus queria sacerdotes. Sabe por quê? Porque Deus queria que o homem estivesse pessoalmente, diretamente envolvido com o processo de carregar e atrair a presença de Deus. Deus queria o homem fazendo força, Deus queria o homem carregando, Deus queria o homem derramando suor, Deus queria o homem usando suas mãos, Deus queria o homem dando um passo de cada vez. Por quê? Porque o caminho que leva à presença manifesta de Deus, irmão, não é uma corrida com a tecnologia e a força de um carro de animais. Pelo contrário, é uma jornada, passo a passo, pé por pé, aonde o homem está diretamente envolvido com o seu coração, com a sua força, sem toda a parafernália que pode deixar o caminho mais fácil e mais rápido. Você entende isso? Não parecia excelente o que Davi fez? O cara pega um carro novo, que ninguém usou. Por quê? Porque eu quero entregar o melhor para Deus. Pega o melhor carro, faz uma comitiva, põe a arca protegida num carro, separa bois para levarem. Por quê? Eu quero que a presença manifesta de Deus chegue logo em Jerusalém. Ela está fora há 20 anos. Vamos fazer isso com um carro. E Deus diz o quê? Eu quero que vocês carreguem ela no ombro, passo por passo, pé depois de pé, suando, tendo dor no ombro, carregando, trocando com seus irmãos. Com certeza um caminho desse eles tiveram que trocar, vários levitas eram substituídos. Por quê? Porque era algo que era feito junto. Então eles estavam todos juntos ali e eles carregaram a arca até Jerusalém. Irmão, foi uma caminhada passo a passo. E a Bíblia diz que não só isso, eu não consigo imaginar como isso foi feito. Mas a Bíblia diz que cada 6 passos que esses levitas davam, vamos dar aqui para ver qual que é a distância. 1, 2, 3, 6. Cada trecho desse eles paravam e sacrificavam. Então mais 6 passos e um sacrifício de volta. Mais 6 passos e um sacrifício de volta. E com isso eles estavam construindo. Agora eu pergunto para você, essa jornada deles era mais fácil ou mais difícil do que levar com carro de bois? O que vocês acham? Mais fácil? Deixa eu dizer para você que é as duas coisas. Sabe por quê? Ela é mais fácil em alguns aspectos. É claro que quando a gente usa aparatos tecnológicos como uma carroça na época, isso era muito mais fácil que carregar uma arca no ombro e fazer uma longa jornada a pé. Então eu quero dizer, vamos trazer para a nossa realidade, é muito mais fácil nós impressionarmos as pessoas com luzes, fumaças, telões e estrelas, do que levar as pessoas a entenderem uma devoção de verdade num culto de adoração. É lógico que é mais fácil. É mais fácil. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você percebeu, irmão, Deus é tão maravilhoso, porque Ele nos colocou num lugar onde a gente descobriu algumas coisas de volta que a gente descobriu sem querer. A gente não merece crédito nenhum por isso. A gente teve nosso culto de despedida lá na antiga igreja. A gente foi para minha casa e para uma sala na empresa do pai da Dani. A gente não tinha nada. A gente tinha um sonzinho que o pai da Dani, que não era um som de banda, era um som, nem sei para que teu pai usava aquilo.
no estúdio para vender pamonha, eu acho. Prendia no carro, não sei para que era, mas era um som assim, não era um som de banda. E sabe o que aconteceu? A gente botou esse som que o meu sogro emprestou na sala. A gente era 45 pessoas. A gente ficou quase 10 meses fechado lá. Irmão, a galera começou a cantar tão alto que o som não dava conta de nada. O Diego usava aquele microfone tipo meu primeiro Gradiente, né? Ó, só os velhos riram, né? Então o que aconteceu? Esse povo cobria todo o som que a gente tinha. E no meio disso, sem querer, a gente descobriu como é precioso ouvir a igreja cantando. Cara, a igreja cantando. A igreja cantando. Agora é lógico que é muito mais fácil a gente ter reuniões com tanto aparato tecnológico. Sabe por quê? Porque, irmão, quando você tem um monte de coisa, quando você tem luz, fumaça, LED, telão, mesmo que as pessoas não estejam envolvidas na adoração, mesmo que elas não cantem, mesmo que elas não levantem a mão, mesmo que elas não se movimentem, mesmo que elas estejam com os braços cruzados, quando você transmite um negócio desse, ou para qualquer pessoa que esteja assistindo, isso continua sendo um espetáculo. Não precisa das pessoas. Se todo mundo entrar e ficar de braço cruzado, o espetáculo vai acontecer de qualquer jeito. Agora, quando você tem um ambiente que, se a igreja não vier junto, irmão, nada acontece, é claro que é muito mais difícil. Quando você tem um aparato tecnológico, depende tudo dele, ligou, já era. Agora, por outro lado, é mais fácil. Por que é mais fácil? Sabe por quê? Porque nada pode substituir aquilo que é vivo, nada pode substituir aquilo que é genuíno, nada pode substituir aquilo que é feito com o coração, e nada substitui, é comparável ao ambiente que é gerado em uma igreja que adora, irmão. Nada se compara com isso quando a gente faz de verdade. E quando a gente faz de verdade, sabe o que acontece? Por que é mais fácil? É porque a gente não cansa nunca. Porque cada reunião é diferente, porque sempre tem algo novo, sempre tem algo fresco, sempre tem algo único e que é impossível de ser repetido. Você sabe que isso é uma coisa que Deus estava tocando tanto no meu coração. A gente, alguns anos atrás, foi numa igreja, irmão, eles são incríveis, são excelentes, eu não quero julgar o coração e a motivação deles, de jeito nenhum, pelo contrário, são homens de Deus que eu admiro. Mas a gente estava ouvindo deles como que funciona o modelo de adoração com o time de adoração. Então é mais ou menos assim, quando vira o ano, é o que vai acontecer agora, eles têm, sei lá, 80 músicos na igreja. Aí todos os músicos vão receber um set list com as 60 músicas que vão ser tocadas no ano seguinte. Então não existe banda, você entra numa escala. Então você nunca sabe com quem você vai tocar. Então você tem o beat da música, a velocidade, você tem o tom em que essa música é cantada, você tem a versão perfeita dela, e todo mundo vai tocar igual. Então você é um guitarrista, você não sabe quem é o baixista, quem é o baterista, mas não faz diferença. Por quê? Porque todo mundo vai tocar igual. Qual é o objetivo deles com isso? Isso é o que a gente ouviu deles, e eu acredito que funciona. O objetivo deles é sempre manter a excelência. Então eles dizem assim, independente do músico, independente da banda, independente de quem está dirigindo, sempre vai ser excelente e o padrão nunca vai cair. Ou seja, sempre o mesmo padrão, a mesma qualidade, a mesma técnica, sempre vai ser repetida. Agora eu quero dizer para você, irmão, que quando Deus faz alguma coisa, nunca dá para repetir e fazer igual de volta. E em vez de buscar, a gente tem um padrão para que sempre seja igual e a gente não mude e mantenha um padrão, nós vamos errar, nós vamos fazer torto, vai ter gente que... Mas sabe o que acontece? Quando Jesus vem, aquele culto
nunca mais é igual ao outro. Nunca mais vai ter um culto como aquele. Nunca mais vai ter um ambiente, um movimento como aquele. Por isso, a longo prazo, é muito mais fácil manter uma igreja viva assim. Agora olha, nesse livro, o Bob Sorg, ele fala algo muito interessante. Ele fala do que, na perspectiva dele, aconteceu depois da pandemia. Irmão, isso é verdade. Quando a gente abriu a igreja aqui, quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão bem alto. Misericórdia, eu tenho razão. Irmão, eu acho que não dá 40%. Ou quem sabe eu assustei o povo, que eu preguei 1h40 semana passada. Mas olha só. Eu não sei quantas pessoas a gente tem na igreja, porque tem um rodízio muito grande. O que eu pensava? Cara, a gente está numa ponta da cidade. A maioria das pessoas não mora aqui em Santa Felicidade ou próximo, apesar da gente ter acho que 6 famílias já que mudaram para estar mais perto da igreja. Mas a maioria do pessoal mora longe. Você quer ver quem que mora mais longe aí? O Diego mora lá em Antonina quase. Quem mais? Sítio Cercado, Araucária, Campo do Santana. Dá uma briga boa aí, cara. Então assim, as pessoas vêm de longe. Então qual era o meu pensamento? Cara, não é só a distância, é até o custo de combustível, tudo. Então a gente é uma igreja numa ponta da cidade, que tem os membros espalhados pela cidade inteira, é normal ter um rodízio. Mas eu conversando com alguns pastores, eu ouvi que isso tem sido a realidade de todo mundo. Eu estava conversando com um pastor aqui da cidade, que eu admiro, amo muito, e ele falou: Farley, a gente acredita que as pessoas estão indo um a 2 domingos no mês só na igreja. Então a ideia que o Bob Sorg constrói é que isso é um efeito pós-pandemia. Ele fala: olha, as pessoas se acostumaram a ficar em casa. Então elas conseguem assistir os cultos do conforto da sua casa, e elas se acomodaram, e elas não querem voltar. Então elas vão no culto de ceia, elas vão num culto... Não estou chamando a sua atenção. Tira uma foto para mim. Não, brincadeira, gente. Então elas vão no culto de ceia, elas vão uma vez por mês no culto, e o resto elas assistem em casa. E ele diz: olha, como a gente vai mudar isso? Ele falou: sabe qual é a outra realidade que eu percebo? Irmãos, quando eu li ele falando isso, eu fiquei assustado. Ele falou: olha, a adoração que funciona no culto público, ele diz, não funciona do mesmo jeito na internet. Ele falou: então o que as pessoas fizeram? As igrejas perceberam que quando você fazia uma adoração de 40 minutos, que é tipo nosso trailer aqui quase só nosso aquecimento. Ele falou: quando as pessoas faziam uma adoração de 40 minutos, quando as igrejas estavam fechadas, os cultos eram somente online, as pessoas dispersavam. Por quê? Porque não é a mesma coisa que você está no ambiente. E qual foi a consequência disso? As pessoas foram reduzindo a quantidade de músicas e chegaram a 23, 20, 17 minutos, 15 minutos talvez. Então se tocava 2, 3, 4 músicas. Ele falou: sabe qual que é o problema? É que a gente ficou 1 ano e meio talvez fechado na pandemia, e quando as igrejas reabriram de volta, a gente trouxe essa realidade online para as igrejas. Então ele falou: olha, eu olho as igrejas e eu tenho visto que a maioria delas voltou para o set list de 4 músicas. Então eu tenho um set list, eu toco 1, 2, 3, 4 músicas, então vamos para a palavra. Aí ele fala: qual é a consequência disso? A consequência disso é que realmente não existe quase diferença nenhuma entre você assistir um culto em casa ou você assistir um culto presencialmente. É claro que tem a diferença do envolvimento com os irmãos, você encontrar as pessoas, mas ele diz, do culto em si ninguém tem diferença. Ele falou: o que nós podemos fazer para trazer as pessoas de volta, para que elas não deixem de cumprir um princípio elementar das Escrituras, que é o não deixarmos de congregar.
Ele diz: a mensagem não vai fazer diferença, porque não importa o quanto você pregue mais, melhor, por mais tempo, que nem eu, tipo, semana passada, 1h40. Ele falou: a pessoa assiste a mesma mensagem de casa. Ele falou: sabe o que eu creio que vai trazer as pessoas de volta para o culto público? É o ambiente de uma adoração extravagante. Então ele diz que a expectativa do coração dele é que haja um movimento no mundo. Nós estamos, querido, a gente voltou para trás. A maioria das igrejas está fazendo adoração com setlist. Não tem ministração, não tem nada novo, não tem nada fresco, não tem nada espontâneo. E ele diz: eu acredito que Deus nos fez parar. A gente se perdeu na adoração para começar de volta. E ele falou que o que ele acredita que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos dias, é que esse desespero da adoração vai voltar no coração das igrejas. E ele falou que as igrejas vão voltar a ter esse ambiente de adoração extravagante, fluido, sabe, onde não é uma coisa reta, mas aonde você explode em adoração. De repente você é ministrado, você chora, você fica introspectivo, você vai para o chão, daqui a pouco você explode de volta, daqui a pouco você faz uma declaração de fé, daqui a pouco você ouve uma ministração, aí você vai para o chão de volta, aí você explode no chão de volta. Sabe por quê? Porque isso nunca vai ser reproduzido para quem assiste de casa. Pode bater palma, vai. Ele diz assim: eu acredito que Deus vai trazer um novo despertamento, e essa é a próxima onda. Ele diz: é a próxima onda da adoração. Sabe por quê? Porque nós vamos ter cultos onde a presença de Deus vai se manifestar de uma forma, e aí os membros vão dizer um para o outro: cara, onde você estava? Você não podia estar em outro lugar, porque você perdeu o que aconteceu lá. Não vai acontecer de volta, sabe por quê? Porque não é um setlist aonde todo mundo toca igual. É o que Jesus escolheu fazer para aquela noite específica, naquele momento específico, para quem estava com fome. Mas você não foi, passou agora. Não vai ter aquela noite de volta. Você pode ter outras incríveis, mas aonde você estava quando Deus estava se movendo? Aonde você estava quando Deus estava derramando algo novo? Aonde você estava quando a gente estava experimentando coisas que nós não experimentamos antes? Você não podia estar em outro lugar, você tinha que estar lá. Agora olha como nós somos influenciados por essa cultura do espetáculo, irmão. Eu vou falar para você, eu vou confessar meu pecado aqui para você. Eu fiquei a semana inteira tentando gerar essa mensagem no meu coração, e às vezes acontece isso. Parece que não sai. Não sai. Você para, você ora e não sai. E aí, hoje, 10 horas da manhã, eu comecei a escrever essa mensagem. Eu falei: cara, eu estou no caminho certo. Só que sabe qual foi o sentimento? Eu comecei a ver a hora apertar, e eu falei: cara, eu não vou conseguir terminar. E eu liguei pro Diego e falei para ele, eu falei: cara, eu vou meio no flow hoje, eu vou freestyle. Você sabe que não é o que eu faço normalmente, mas eu vou. Só que quando eu já estava convencido por Deus, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi que eu não teria tempo hábil para deixar a mensagem do jeito que eu queria, com toda a carga de ensino que eu gosto de derramar. Sabe o que eu pensei? Eu vou confessar para você, olha como eu sou ruim. Eu pensei assim: cara, quer saber? Não vou conseguir terminar do jeito que eu queria, eu vou no freestyle mesmo, vou liberar. Aí eu pensei na hora: ixi, cara, mas a mensagem do domingo vai para o YouTube depois. Cara, então não dá. Então eu vou ter que pregar outra, prego esse dia. E aí eu falei: meu Deus, cara, eu estou caindo no mesmo erro que eu estou batendo. Por quê? Porque eu estou pensando em performance. Então eu não posso derramar meu coração de forma livre, porque eu tenho uma reputação de alguém de ensino para zelar. Que se dane o YouTube.
Que se lasque o YouTube, se dane. Irmão, que se dane a reputação, que se dane se ficar ruim. Mas eu sou tentado, por quê? O coração estava queimando, explodindo para pregar essas coisas. Cara, não vai dar tempo de deixar do jeito que eu quero. Não, então eu não posso pregar porque, cara, depois vai para o YouTube, né? Performance, Satanás desgraçado, a carroça do Filisteu. Então, querido, é por isso, vamos voltar para o primeiro texto. É por causa de todas essas coisas que Jesus fica indignado com os filisteus. Lembra do primeiro texto que a gente leu? Aqueles com os filisteus, com os fariseus. Os filisteus metidos, estão até entrando com Jesus. Então o que Jesus está dizendo, esses caras chegam para Jesus e falam: olha, por que os discípulos de vocês não honram a tradição e estão comendo sem lavar as mãos? E Jesus fica indignado, por quê? Porque o que Jesus quer mostrar para eles é o seguinte: cara, vocês estão diante do Messias, há 4.000 anos vocês estão esperando por isso, chorando por isso, vocês estão vendo sinais, vocês estão vendo maravilhas, o Filho do Homem está aqui presente. Esses dias são únicos, não vão se repetir, mas vocês estão preocupados, os caras lavam a mão para comer, porque a tradição diz isso. Essa é a indignação de Jesus. Irmão, eu acho que é por isso que todos os avivamentos são feios, irmão. Pensa num negócio que é feio, é avivamento, é bonito você ler depois. Mas o avivamento não é bonito para quem está vendo e não está envolvido. Por quê? Porque quando o avivamento acontece, todo mundo vai com a boca no pó. Sabe o que acontece nos cursos de avivamento? As pessoas ficam sujas, suadas. As pessoas vão para o chão, ficam com a roupa amarrotada. William Seymour, do avivamento da Rua Azusa. O culto estava acontecendo, daqui a pouco descia a criatura com uma caixa de madeira, uma caixa de fruta na cabeça. Mano, é esquisito isso, né? Por quê? Ninguém sabe direito, mas eu acredito que esse cara ele não queria se contaminar com a expectativa das pessoas que estavam em volta. Então todo mundo tirava sarro dele porque ele ficava com uma caixa de fruta na cabeça. Quer ouvir essa história? Compra o Histórias Inéditas de Azusa, um dos livros que mais mexeu comigo nos últimos anos. Então, quando tem avivamento, queridos, as pessoas choram, as maquiagens não resistem. Vou te dar uma dica, mulher. Quando o avivamento vem, não gasta com maquiagem. As roupas ficam amarrotadas, as pessoas gritam, suam, gemem, as pessoas se arrependem, elas choram, elas se quebrantam. Eu estava com o Fábio Coelho um tempo atrás, ele falou: cara, você já viu os vídeos do avivamento em Toronto? Eu falei: não. Ele falou: mano, é cabuloso. Eu fui ver, os caras engatinhando, tinha gente latindo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus quebra toda a nossa religiosidade. Deus acaba com a nossa, você sempre usa a palavra, a nossa reputação. É Deus dizendo: se você não está disposto a ir para o chão, você não quer. Se você não está disposto a despir as suas vestes reais e dançar no meio das servas, você não quer. Se você não está disposto a jogar cinza na cabeça, chorar em arrependimento, a voltar atrás, você não está pronto para o avivamento, não é isso que você quer. Agora eu quero dizer para você que meu coração está cheio de expectativa. Veja, entenda o que eu vou te dizer. Eu tenho orado muito por isso, eu tenho perguntado para Jesus o que a gente deve fazer ano que vem. O meu coração está cheio de expectativa, querido, para o próximo ano. Por quê? Porque quando eu olho para trás, eu acredito que na pandemia, Deus matou nosso usar.
Eu acredito que Deus nos parou por mais de 3 meses. Eu acredito que Jesus está nos chamando de volta às Escrituras, à simplicidade, à essência. E sabe o que acontece depois, quando todo esse processo acontece na vida de Davi? A Arca da Aliança entra em Jerusalém. Eu sei que talvez o seu coração está super preocupado com o contexto político. Eu vou dizer para você que eu estou tão animado, mas tão animado como talvez eu não estive em nenhum momento da minha vida antes. Eu estou tão cheio de expectativa, porque Deus vai fazer no próximo ano, nos próximos anos, mano, que eu não consigo estar nem aí. Não é um tô nem aí irresponsável, mas é assim, cara, Jesus está fazendo alguma coisa. Talvez você não esteja vendo, mas para mim, quando eu olho para toda a desgraça, toda essa porcaria política que o Brasil está vivendo, quando eu olho para isso, eu não vejo o desastre, o desespero. Eu não estou dizendo que eu não acho que vai ter perseguição, eu não acho que vai ter, não é que eu não acho que não vai ter alguma dificuldade financeira. Dane-se. Sabe por quê? Porque no meio de tudo isso, eu creio no movimento de glória de Deus. Eu estou com uma expectativa para os próximos anos, para o próximo ano, como assim talvez eu nunca estive na minha vida, irmão. E a conversa que a gente tem com o presbitério, quando a gente olha um homem igual o Bob Sorg, falando algumas coisas que eu falei hoje, que a gente tem falado há muito tempo, a gente olha para isso e fala, cara, a gente não está louco. Deus está falando a mesma coisa para um monte de gente. Vai pegar todo mundo? Nunca. Nunca vai pegar todo mundo. Vai pegar quem está atento e sedento. Eu falei para o Diego, eu fiquei tão tocado com esse livro, porque ele usa até um exemplo que eu uso sempre. Quem já viu falando aquele exemplo de pegar jacaré na praia? Quem lembra de ter falado isso? Ô, gente, vocês estão desmemorizados. Eu vou começar a vender suplemento ali na lojinha. O primeiro pastor que me discipulou, ele falou, cara, quando a onda de Deus vem, é igual pegar jacaré na praia. Você sabe isso? Você espera a onda certa, ou igual surfar. Você espera a onda certa, no lugar certo. E quando você vê a onda certa vindo, você começa a remar. Ele usa exatamente o mesmo exemplo, só que é bem mais legal do jeito que ele fala. E eu acho que o que a gente tem feito, irmão, é dar braçada e nadar. Eu estou vendo essa onda vindo. Meu coração está queimando. Eu não sei o que a gente vai fazer ano que vem. A gente vai jejuar, vai orar, vai se prostrar. Eu não fiz isso ainda com recorrência, mas essa semana inteira meu coração estava queimando. Do tipo, eu preciso ir para a igreja de madrugada. E eu preciso só ficar orando para que Deus se manifeste aqui. E isso não é porque Deus não tem se manifestado, é pelo contrário, é justamente porque você está vendo o céu se mover que você quer mais. Bob Sorg fala nesse livro, ele fala em relação a avivamento e as coisas de Deus, eu sou insaciável. Ele diz, não importa o que Deus faça, como Deus venha, quantos milagres, quanta cura, quanta adoração, quanto mover, quanto milagre, eu sempre vou querer mais. Eu quero mais, irmão. Quero mais, quero mais. Quero mais, eu quero mais. Quero mais, eu quero mais. Eu tenho certeza que Jesus está falando isso com um monte de gente. Mas eu não respondo pelos outros, eu respondo por essa casa aqui. Uma pessoa aqui da igreja, um irmão aqui da igreja me mandou uma mensagem hoje e falou assim, Farley, eu estava vendo algumas anotações minhas de anos passados e ele falou, eu achei uma profecia que o Judson de Oliveira
glória, que o Judson de Oliveira liberou aqui em Curitiba no último Fogo e Glória que Curitiba teve, o último Paixão, Fogo e Glória. Ele pregou e ele liberou essa palavra profética, 2011. E ele diz assim: o sul do Brasil está entrando em uma nova estação, onde Deus vai começar a levantar novos ministros, que vão ter o coração incendiado, vão ter a cabeça escorrendo óleo, trazendo uma unção sacerdotal, e vão estar carregando um jumentinho que representa a humildade, e em cima do jumentinho tem pão, vinho e sacrifício. Pão para alimentar uma multidão faminta, vinho para trazer a alegria do Senhor e cancelar toda a amargura, e sacrifício, que é o próprio Jesus. Deus vai restaurar os fundamentos da adoração no Brasil. Não existe adoração sem Jesus. Olha o que ele diz depois: a pedra angular, o principal fundamento. O barulho, as danças, as canções são reflexos do que está debaixo de tudo, mas o que está debaixo de tudo isso é o fundamento, Jesus e um coração incendiado. Irmão, eu não sei os outros. No mínimo, eu achei muito curioso de falar da pedra angular. Então, se for para ganhar por ser metido, eu vou ser. Eu já tomei posse que fala da gente essa palavra aqui. Eu falei: Deus, vem em mim que eu estou facinho. Falei: é meu, isso é meu, eu quero isso para nós. É claro que Deus está movendo com um monte de gente falando a mesma coisa para um monte de gente, mas eu não vou responder pelos outros, eu vou responder por nós, irmão. Eu estava ali, eu entrei quase no fim da adoração, porque eu precisava terminar algumas coisas da mensagem. Cara, quando eu entrei aqui, eu senti esse ambiente de glória da presença de Deus. Não tem como você estar aqui e, cara, você não vê. Eu falo: Deus, o que é isso? E sabe o que mexe mais com o meu coração e faz eu perceber como isso é genuíno? É porque a gente não tem nada, irmão. A gente não é ninguém. Eu deitei aqui no chão e falei: Deus, eu não mereço. E quer saber? Que bom que eu não mereço. Porque Deus, eu sei que é você mesmo. É sua graça. A gente não merece nada. A gente não fez por merecer. A gente só está aqui com um coração íntegro, verdadeiro e facinho.